Olá, exploradores! Bem-vindo à última parte da saga da história do naufrágio do Titanic. Hoje, vamos destacar alguns personagens do famoso filme de James Cameron que realmente existiram na vida real. Você sabia que existiam diversos animais a bordo do navio? Entre eles, galinhas e cachorros? E vamos explorar também a fascinante lenda da gata Jenny, a encarregada de caçar ratos no navio. Esse é o canal de tudo e mais um pouco. O destino definitivo para mentes curiosas. Personagens que existiram na vida real. Ainda que o foco de pouco mais de 3 horas de Titanic recaia sobre Jack e Rose, os célebres personagens de Leonardo DiCaprio e Kate Winslet que eram fictícios, as histórias dos personagens secundários são quase tão ou mais ricas que as dos ficcionais protagonistas. Até existiu um Jack no navio, John Borland Jack Tyler III, passageiro da primeira classe de uma rica família aristocrática americana e que inclusive sobreviveu ao naufrágio, mas em nada tem a ver com o personagem Jack protagonizado por DiCaprio. A versão de 1997 dirigida por James Cameron é a mais famosa e detalhista até o presente momento, pois a semelhança física entre os atores e os personagens reais é de um perfeccionismo surreal. Assim, enquanto o navio repousa colossal no fundo do oceano, é hora de mergulhar um pouco mais fundo nas histórias de seus passageiros. Margaret Brown. Kate Bates interpreta Molly Brown, uma das sobreviventes mais famosas do trágico naufrágio. Conhecida pela alcunha de inafundável, a filântropa também conseguiu sobreviver à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Os relatos sobre sua participação no resgate às vítimas do naufrágio não são precisos, mas tornaram-se mitos e ganharam uma versão teatral na década de 1960. Thomas Andrews. Victor Garber vive Thomas Andrews, o engenheiro naval responsável pela construção da embarcação. O projetista zarpou com a tripulação como forma de assegurar a estabilidade de sua criação e, quando a colisão não pôde ser impedida, Andrews fez o possível para salvar os tripulantes, o que custou sua vida. J. Bruce Ismay. Joseph Bruce Ismay entrou para a história como um vilão do trágico naufrágio. O motivo? Ele era presidente e diretor da White Star Line Company, e nos momentos que se seguiram imediatamente ao desastre, Ismay salvou sua vida antes das de seus passageiros, fato pelo qual foi imensamente criticado pela imprensa ao redor dos Estados Unidos. No filme de James Cameron, coube a Jonathan Hyde a tarefa de dar vida ao controverso oficial. Capitão Edward J. Smith. Marinheiro mercante experiente e hábil, o capitão Edward J. Smith, trazido à vida por Bernard Hill, era o oficial encarregado pelo Titanic, evidentemente, um dos principais personagens do trágico ocorrido. Ele não sobreviveu à colisão com o iceberg, mas conseguiu evitar inúmeros outros acidentes durante a travessia. Archibald Grace IV. O escritor e historiador amador Archibald Grace IV era um dos ricos passageiros que viram a oportunidade de fazer história ao embarcar no Titanic. Após o desastre e apesar de ter sobrevivido ao impacto, o investidor interpretado por Bernard Fox acabou falecendo em decorrência de complicações causadas pelos ferimentos sofridos durante o naufrágio. John Jacob Astor IV. O mais rico passageiro do Titanic, um dos homens mais poderosos do mundo e membro do clã dos Astor, a primeira família a estabelecer riqueza milionária nos Estados Unidos, John Jacob Astor IV acabou perecendo no impacto do navio com o iceberg. Segundo os relatos, o ex-militar, interpretado por Eric Braeden, aproveitou para fumar um cigarro nos momentos anteriores à morte. Madeleine Force Astor. Esposa de J. Astor IV, a ex-atriz Madeleine estava grávida na época da viagem, assim como é demonstrado no longa-metragem pela personagem interpretada por Charlotte Shetton. Como sobrevivente, ela dividiu o bote com Archibald Grace IV e deu à luz seu filho com Astor 4 meses após a tragédia. William McMaster Murdoch. Não restam dúvidas de que William McMaster Murdoch, Evan Stewart, morreu durante o naufrágio do Titanic. No entanto, o que não se sabe ao certo é como um membro de um clã de marinheiros fez a passagem. Segundo relatos, ele teria se matado com um tiro na cabeça. Um oficial realmente fez isso, mas não há confirmação alguma de que Murdoch seja o suicida. Benjamin Guggenheim. O empresário e membro da poderosa família Guggenheim foi vivido por Michael Insig. Mesmo com as extensas buscas por sobreviventes nos destroços, seu corpo nunca foi recuperado. Ao lado de seu mordomo, Benjamin Guggenheim morreu bebendo conhaque e fumando cigarros. Ida Isidore Strauss. Dono da Macy's e deputado, uma das maiores lojas de departamento dos Estados Unidos até os dias de hoje, Isidore Strauss, interpretado por Lil Pauter, não teve tempo de completar 2 décadas à frente do empreendimento e vislumbrar os anos de prosperidade que seriam atingidos pela companhia no futuro. Ele morreu ao lado da mulher, Ida, vivida por Elsa Raven. Decidiram morrer da mesma forma como viveram, juntos. Wallace Hartley. O violinista Wallace Hartley, líder da banda do Titanic, não conseguiu se salvar, mas tocou seu violino até os últimos momentos para tentar acalmar os passageiros da embarcação enquanto afundava. Experiente, tanto como músico quanto marinheiro, o personagem de Jonathan Evan Jones tornou-se um dos tripulantes mais célebres do Titanic. Noel Leslie.
A Condessa de Rhodes não só sobreviveu ao desastre como também foi uma das heroínas do resgate. Interpretada por Rochelle Rose no longa, a filântropa e rica condessa navegou sua embarcação de resgate e salvou todos os passageiros que seguiram com ela. Ela faleceu em meados da década de 50, 40 anos após o naufrágio. Frederick Fleet. A história de Frederick Fleet, interpretado por Scott Anderson, é certamente uma das mais trágicas. Ainda que tenha sobrevivido à colisão com o iceberg, designado como vigia, Fleet foi o primeiro a alertar sobre o impacto iminente. O marinheiro ainda precisou lutar nas duas guerras mundiais. Ele tirou a própria vida em 1965. Cosmo Duff Gordon. Sir Cosmo Duff Gordon, interpretado por Martin Jervis, era um magnata britânico e campeão olímpico de esgrima que foi taxado de covarde pela imprensa inglesa. Segundo boatos, o rico Gordon subornou oficiais para ser embarcado antes de outros passageiros em um dos botes salva-vidas. Ele foi absolvido nos tribunais quanto às suas ações no naufrágio, mas não perante a opinião pública. Charles Ligotolier, interpretado por Jonathan Phillips, foi o segundo imediato no Titanic. Durante o naufrágio, ele ajudou 29 outros homens a equilibrar um barco dobrável virado. Embora nem todos tenham conseguido, ele salvou vidas ao compartilhar seu conhecimento. E depois do desastre, ele ajudou a melhorar a qualidade dos navios de passageiros, insistindo em mais botes salva-vidas e uma melhor comunicação entre os navios. John Jack Phillips, interpretado por Gregory Cole, que era operador de rádio do Titanic. Infelizmente, durante a viagem, Jack estava sobrecarregado e não prestou muita atenção aos avisos dos navios próximos que avistaram icebergs na água. Após o impacto, Jack continuou a transmitir o sinal de socorro, até que a cabine foi inundada. Ele não sobreviveu. Harold Bridge, interpretado por Craig Kelly, trabalhou com Jack Phillips e foi o operador sem fio júnior. Ele ajudou a enviar mensagens pessoais dos passageiros, e quando ocorreu o desastre, é provável que tenha ajudado Jack em seu trabalho. Eventualmente, Harold partiu para os botes salva-vidas e sobreviveu ao naufrágio. Seu depoimento foi importante durante o inquérito de investigação do Titanic. Lady Lucy Duff Gordon, interpretada por Rosalind Iris, era uma estilista e esposa de Cosmo Duff Gordon. Ela sobreviveu com o marido embarcando no primeiro dos botes salva-vidas, apelidado de Money Boat antes que o pânico se instalasse. Essa é a razão pela qual os dois puderam embarcar nele. Henry Wilde, interpretado por Mark Lindsay Chapman, foi um chefe oficial do Titanic. Ele teve uma carreira promissora na empresa White Star, e serviu em vários em seus navios antes de ser designado para o gigante transatlântico. Infelizmente, o oficial morreu durante o naufrágio. Harold Godfrey Lowe. O quinto oficial Harold Godfrey Lowe foi o quinto oficial do Titanic, um dos 4 oficiais que sobreviveram ao naufrágio, e o único oficial a voltar para salvar quaisquer sobreviventes do naufrágio após o navio ter afundado. Ele foi interpretado por Ioan Greffet. Charles Joughin foi representado por Liam Chewie. No filme, foi um dos sobreviventes do Titanic com uma história notável. Segundo os relatos, durante o naufrágio, Joughin, que era o padeiro-chefe, preparou pães e bolos para fornecer aos botes salva-vidas, ajudou várias pessoas a entrarem nos botes e lançou várias cadeiras na água em direção às pessoas que caíram sem amparo dos botes. Consumiu grandes quantidades de bebidas alcoólicas, como uísque, enquanto ajudava as pessoas. No filme, vemos Joughin brevemente tomando um gole de um frasco de bebida, e ele reaparece durante o clímax, onde ele mais uma vez toma uma bebida enquanto desce no mar ao lado de Jack e Rose. Acredita-se que o consumo de álcool possa ter elevado sua temperatura corporal, retardando o processo de hipotermia em águas extremamente frias. Joughin permaneceu na água por aproximadamente 2 horas até ser resgatado. Foi considerado uma das histórias de sobrevivência mais chocantes do navio. E aí? Ficou surpreso? Você imaginava que no filme haviam diversos personagens que de fato existiram na vida real? A história da gata Jenny do Titanic. Para um animal notoriamente conhecido por odiar a água, os gatos têm uma longa história de união com seus humanos no mar, principalmente devido às suas habilidades em caçar ratos, uma prática que remonta ao Antigo Egito. Os gatos pretos, em particular, eram vistos por marinheiros britânicos e irlandeses como fonte de boa sorte em suas viagens. Embora muitos desses gatos tenham sido designados para trabalhos, muitos eram amados e mimados pela tripulação, proporcionando entretenimento em viagens longas. Alguns gatos de navios se tornaram famosos, como Jenny, que se juntou à tripulação do Titanic e é dito ter previsto o naufrágio do navio. Jenny foi transferida do Olympic,
o navio gêmeo do Titanic, para este último, onde atuou como caçadora de ratos. Os gatos tinham permissão para vagar livremente pelos navios, mantendo as pragas afastadas dos suprimentos de alimentos. Jenny deu à luz a uma ninhada de gatinhos e os instalou na cozinha do navio, onde a equipe os alimentava com sobras. A gata, que vagava livremente pelo convés do transatlântico, ficou muito apegada a Jim Mulholland, marinheiro que trabalhou como foguista durante a viagem de teste do navio do mar da Irlanda até Southampton, e sempre o procurava para que ele pudesse alimentá-la e prestar atenção nela. Mulholland contaria mais tarde que quando o Titanic atracou em Southampton, de onde partiria em 10 de abril de 1912, naquela que seria sua primeira e última viagem através do Atlântico, ele viu Jenny tirando seus gatinhos do navio. Dee olhou para ela com atenção e percebeu, aquela gata devia saber de algo que ninguém mais sabe. Ele interpretou isso como um mau presságio e também deixou o transatlântico antes de partir para Nova York. No final das contas, os instintos da gata acabariam salvando sua vida, pois dias depois, na madrugada de 15 de abril de 1912, o transatlântico britânico afundou no Oceano Atlântico com milhares de pessoas e dezenas de animais, naquela que é considerada a catástrofe marítima mais famosa da história. A história foi contada pela comissária de bordo e enfermeira Violet Constance Jessop, uma das sobreviventes do naufrágio e que mais tarde foi apelidada de Senhorita Inafundável, uma vez que sobreviveu a 3 naufrágios. Além da comissária de bordo, a versão da gatinha foi reforçada também pelo Irish Times, que anos depois entrevistou um dos amigos de Dean a quem ele havia contado a história. Obviamente não sabemos quanta verdade ou lenda existe, mas quem tem um gato sabe que a magia pertence a esses felinos maravilhosos e nós do canal, que amamos gatos, torcemos para que essa versão seja verdadeira. Essa história rendeu um livro chamado Titanicat, onde o mesmo menciona Jim Mulholland e a gatinha Jenny. Embora as histórias sobre o destino de Jenny e seus gatinhos variem, é confirmado que alguns animais sobreviveram ao naufrágio. Em reportagens veiculadas há algum tempo pela mídia londrina, estima-se que viajavam a bordo em torno de 12 cães, 4 galos, 30 galinhas, um canário amarelo, alguns gatos, além da gatinha Jenny da qual já falamos. Dos 12, apenas 3 pequenos, entre eles 2 pomerânias e um pequinês, sobreviveram, sendo escondidos nos mantos ou casacos de seus donos e contrabandeados para os botes salva-vidas. O cachorro favorito do Capitão Smith, um galgo irlandês, que costumava acompanhá-lo nas viagens, nessa travessia foi felizmente deixado em casa. Infelizmente, muitos outros animais não sobreviveram ao naufrágio. Existe uma ligação especial entre as pessoas e os animais. Para muitas, eles são considerados membros da família. Os animais nos dão exemplos de que o amor foge de qualquer lógica. Bem, exploradores, chegamos ao final da saga Titanic, onde certamente foi uma jornada fascinante explorar e desvendar artefatos resgatados, conhecendo pessoas que deixaram sua marca tanto no cinema quanto na história real. Ah, e claro, não podemos esquecer da adorável gata Jenny, que trouxe ainda mais encanto a essa incrível narrativa. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seus comentários abaixo, compartilhar com seus amigos e, é claro, se inscrever para não perder os próximos vídeos cheios de histórias mais intrigantes ainda. Até o próximo vídeo e obrigado por assistirem a esta saga.